Agora, prosseguindo nossa maratona Replicadores do Terror, aclamado como memorável, recordando o design e obsoleto ultrapassado dele, o modelo inédito superou as expectativas comparado com o anterior, e agora ele tem uma blindagem minimamente decente para desempenhar no Tier 8. Só nesse momento que adquirimos o aspecto predominante dessa linha, que é a blindagem. Bom, conferindo o canhão aqui, é o primário do Tier 7, é o segundo à disposição. Não é tão ruim assim, 190 de penetração, mas como que você vai confrontar tanques de linha de frente, eu sugiro abdicar dele o mais rápido possível. Em comparação com o segundo canhão, que é excelente, 320 de alfa ainda é consideravelmente muito razoável para o Tier 8, com a precisão excelente de 0,32, e 218 é moderado, com 5 graus de depressão, 945 de velocidade de speed e o reload de 6,93, que isso é muito bom, é realmente fenomenal, é tão bom quanto a própria Tier 8 da linha da Badger. Bom, mas esse canhão aqui é fenomenal, eu considero dentre todos um dos melhores. Para mim, você pode permanecer nele se você preferir DPM e se contentar com a mesmice com essa penetração. Mas o outro não decepciona, o outro melhora bastante em vários aspectos, começando pelo dano, que fica excelente, só a penetração de 248, que é excelente para um Tier 8, já está num nível fenomenal. Temos uma velocidade de bola 945, é literalmente a mesma que a outra. Depressão de canhão também. E o seu reload de 8,55. Então praticamente ambos são equiparáveis. Seu DPM também é bem promissor na escala que ele é colocado de dano alfa. DPM sendo excepcional na categoria de Tier 8. A única diferença mesmo que é mais nítida é em relação à sua precisão, de 0,32 reduziu consideravelmente para 0,34. Mas eu praticamente não conferi nenhuma diferença muito drástica. Ambos são bem semelhantes, só que esse tem vantagem muito mais ensurdecedora. Então é mais propício você selecionar esse canhãozão. Agora o motor é indispensável, melhora bastante em relação a peso-potências, chance de pegar fogo. Sendo apropriado você acabar aderindo ao motor devido a ele ser o mais lento da linha. Não coloque muita expectativa em relação à velocidade, que é quase uma T95. Então, corre, piranha! Corre! Morrer em 5 minutos! no panorama generalizado, é essencial você recorrer aos inúmeros métodos para serem implementados para conseguir maximizar a sua velocidade. Então, quanto motor, quanto esteira são extremamente recomendáveis. Ambos são muito essenciais para esse tanque. Está escancarada a utilidade do rádio, sempre aprimorar, sendo um dos mais fáceis de upar dentre todos, então é praticamente vital você colocar o rádio mais potente. Sua blindagem 254, embora o mantelete esteja bem angulado, a chapa é totalmente reta, o que é transpassada, que está na parte inferior. Então é um ponto bem vulnerável perante a somente Tier 10 no máximo, mas tendo o mínimo de inclinação. Tendo esse mantelete até vantajado, ele vai obstruir minimamente a parte de penetração dos inimigos. Diferente de alguns, tipo, que tem um ponto muito perceptível, que não tem como disfarçar, sendo extremamente vulnerável. Esse você vai ter uma probabilidade de ricochetear inúmeros tiros devido ao seu espaço ligeiramente bem estreito. Então, eu acho que essa parte é bem blindada e não sendo um ponto totalmente vulnerável, além do mantelete que eu nunca fui furado. Já essa parte aqui de 203 praticamente impossibilita um sidescamp, justamente porque ela é bem pouco inclinada, sendo larga e tendo na diagonal, acaba sendo um ponto muito escancarado e muito fácil de ser penetrado.
utilizando como referência aí o símbolo do logotipo. Então, essa parte fica bem vulnerável. Além das suas 3 cúpulas que temos aqui, duas que estão realmente em alto relevo, que são as mais perceptíveis, mas ainda assim temos 2 cúpulas bem óbvias. Como que esta aqui é Tier 8 e tendo 152 de milímetros, é até plausível você conseguir ricochetear alguns tiros, porque ela é meio angulada, ela tem uma cúpula meio redonda, canhões se restringindo a baixo calibre e baixa penetração, provavelmente não vai conseguir furar. Uma escala de Tier 6 e alguns Tier 7 não consegue perfurar essa cúpula frontal, né? Na parte traseira e qualquer um consegue perfurar. Ao vivo na quebradeira! Ô, fé da puta, filho de rapariga! O Loader Plate não está numa situação exposta ou comprometida, justamente porque ele é inclinado, tem uma blindagem mínima o suficiente para ricochetear Tier 6, até alguns Tier 7 talvez, e aí sendo um ponto bem até minimamente difícil de ser penetrado. Eu fui menos penetrado nessa parte aí em comparação ao TS-5. Referente à vida, é um patamar muito elevado. Eu acho que poucos tanques de caça-tanques podem superar esse patamar, essas estatísticas de vida. Então pode ficar meio despreocupado. Em relação à velocidade, é uma das mais precárias. Desse grupo agora! Eu não aguento ver um bagulho desse no grupo! Ah, que não sei o que você cala a boca, moleque! Você é gado! Você é gado! Não me dirija a palavra que eu não misturo com gado! 95, pouquinho mais rápido, uma vantagem, mas é bem mínima. Respectivamente, variando entre as posições, Rudal é praticamente inconcebível de ser replicado esse movimento, justamente porque das suas 2 cúpulas, em comparação com a T-25AT, que tem tipo uns 8 graus de depressão, tem um ângulo de ricochete, esse daqui ele fica extremamente vulnerável dependendo das cavidades naturais que o ambiente proporciona. Então por isso na parte de Rudal não tem como, é inconcebível replicar esse movimento. Já o Sidescrape, a lateral é extremamente fraca, além das bochechas e cúpula. De repente pode ser efetivo contra Tier 7, mas provavelmente nenhuma das 2 posições são cabíveis e adequadas para ele realizar. Esse tanque eu considero um dos melhores Tier 8, eu só não acho que ele supera o Tier 8 italiano, mas é um tanque muito bom de linha, muito fácil de progredir e é muito satisfatório desempenhar várias partidas com ele. Embora que precise explorar todos os aspectos do tanque, com exceção do segundo canhão, todos precisam melhorar: esteira, motor e rádio. É um tanque formidável para o próprio tier. Seguimos com a majestosa e espetacular T-95, que ultrapassa totalmente as expectativas comparado com o T-28. A progressão, infelizmente, é a mais demorada dentre todas. Vai ficar bem maçante e angustiante você ficar progredindo nesse canhão primário. E o que eu recomendo é já aderir ao segundo canhão, porque o primário você depende só com um canhão de Tier 7. Apesar de eu ter atribuído devido mérito e ter venerado exageradamente o canhão no Tier 7 e no Tier 8, no Tier 9 se torna insustentável, com míseros 218 de penetração e 320 numa T-95, tanque pesadão praticamente. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Que merda é essa? O que você fez? Eu montei na picareta do Gamizidu. Nani? Então, mais apropriado, Tier 8, que já é minimamente decente para um Tier 9. 248 de penetração é muito bom, mas ainda com 400 de dano.
Ó, em relação aos dois canhões, a mínima diferença em relação ao DPM, só muda mesmo a dispersão, então esse daí fica praticamente semelhante a uma gameplay da Tortoise, que é algo voltado ao DPM. Então esse canhão primário aí do Tier 8 se torna muito apropriado, é uma experiência muito sucinta, muito prazerosa de ficar desempenhando com esse canhão, com estatísticas decentes. Mas quando você consegue alcançar o ápice dele, o canhão absoluto, nós temos o incrível alfa de 750, que é o alfa mais alto que algum Tier 9 pode chegar, ao patamar mais elevado dentre todos, com uma precisão até minimamente muito boa para um calibre desse estar realmente apropriado, embora o DPM tenha rebaixado, a sua velocidade de bala também tenha razoavelmente reduzido a seu potencial, ainda assim 750 de dano é algo muito prazeroso, bem gratificante de ficar desferindo nos inimigos, sem falar da sua penetração de 276, que não é tão alto assim para um Tier 9, mas para um canhãozaço desses se torna ainda equilibrado. Então as suas estatísticas em relação à precisão, DPM e dano principalmente, se tornam muito prazerosas e muito equilibradas do que está realmente relacionado à sua proposta predominante. Já em velocidade, sua velocidade é uma das mais lentas dentre todos, de que o motor até que melhora significativamente comparado com o Tier 8. Então esse daqui, embora a velocidade dele seja inferior, ele tem mais capacidade e é propício a alcançar essa velocidade mais facilmente. Então na parte do motor eu prefiro maximizar ao máximo, já que é a estatística mais fácil de adquirir. Já a esteira, por outro lado, é um pouquinho mais demorado, pelo que eu me recordo, é uns 60 mil de XP. Acrescentar esse auxílio é praticamente uma precaução para prevenir se de repente você se deparar com a situação de ser flanqueado com os leves. Então a esteira é importante nesse caso, mas pelo que eu conferi nas estatísticas, não aumenta assim, tá, radicalmente na parte desse giro do eixo. Já a parte de rádio é indispensável, 740, que é muito bom, era bastante, é um pouquinho maior com os outros que 625. Então, dentre todas as estatísticas, a única que realmente eu não recomendo muito é a parte da esteira. Enfim, a blindagem dele é muito boa, 305, 292 nesse mantelete super redondo. Tão gorda que se fosse possuída, o demônio ia falar: isso aqui é maior que o inferno. Se os faraós fossem gordos como você, mumificá-los ia demorar mais do que construir as pirâmides. Eu até pagaria o seu almoço, mas infelizmente não ganhei na loteria. É tão gorda que foi ao parque de diversão sozinha e conseguiu desconto de grupo. É tão gorda que um pedaço do corpo dela ainda está no passado. Sua cúpula, que não está muito escancarada, mas aqui é uma cúpula que é bem inclinada, sabe? A parte do redondo, então é bem vulnerável essa parte. Já a parte das cúpulas, embora estejam expostas, estejam a mesma blindagem medíocre de 152 como o Tier 8, essas usufruem da vantagem de serem inclinadas, de serem bem redondas e apresentarem a sua dificuldade para serem perfuradas, principalmente quando confrontam inimigos amadores. Já na parte das posições predominantes, na parte de Rudal é bem consistente, ainda permanece a parte de depressão de canhão medíocre de 5 graus, então é bem provável de desempenhar essa posição, mas como que essas cúpulas são bem redondas, é bem provável que o inimigo consiga explorar esse ponto fraco. Então é só uma cúpula, essa cúpula da direita, porque o inimigo nem sequer vai visualizar a outra. Inimigos amadores que não têm muita experiência de jogo para perfurar.
Então essa parte aqui é tranquila. Então na parte de Rudal fica meio inconsistente. Fica um pouquinho melhor em relação ao T28. Já a parte de velocidade ambos são equiparáveis, mas eu senti que a T95 é um pouquinho melhor. E sua vida é péssima. Nossa, é muito decepcionante. 1.700 para um tanque tão grandão, tão imenso como esse, ter uma vida tão miserável dessas. Vai, Neymar. Tu gosta de bater, né, Neymar? Mas, enfim, né? É só para balancear, no caso. A parte de Sideswipe é o único que realmente pode reavisar com proeficiência, já que a parte da lateral é muito bem inclinada. Tem a parte de proteção lateral das esteiras, que ainda torna mais suscetível de ricochetear. Fora que ele é muito largo, sabe? Então é bem difícil do inimigo penetrar. Fora essa parte que o inimigo confunde com uma cúpula, mas não é sendo uma cúpula. Com exceção dessas bochechas que são bem fracas, mas nenhum inimigo sequer teve a praticidade de aproveitar esse ponto fraco. Muito menos a Warrior Plate, já que tem essas duas esteiras. A Warrior Plate praticamente é bem imperceptível, nenhum inimigo acaba explorando esses pontos fracos, só no Rudal talvez. Enfim, nessas posições em Sideswipe ele impressiona bastante e o Rudal ele é bem regular. O seu desempenho é um dos melhores dentre todos os tanques, eu me impressionei bastante com as estatísticas dele. Ele é um tanque muito formidável, sofisticado e imbatível contra seu próprio tier. No panorama dentre os caça-tanques do Tier 9, no meu veredito, eu acho que somente a J-Trigger e a Tortoise conseguem superar o desempenho dele.